empregada, The Housemaid, com a nossa querida, ou para alguns desquerida, Sweeney, interpretando a Millie, uma garota que está à procura de emprego numa mansão gigantesca. Ela se apresenta com várias informações falsas, porque ela tá desesperada para conseguir esse emprego, e depois a gente descobre por quê. Enquanto isso, a entrevistadora, a Nina, desde o começo, parece se mostrar uma pessoa assim meio volátil, meio fora da casinha, mas enfim, elas passam ali pela entrevista. A Nina tá explicando que ela vai ter que morar na casa, que ela vai ficar no quartinho lá de cima, que é um quartinho bem estranho, inclusive, que ela vai ter que cozinhar de vez em quando, ela tem folgas aos sábados. Agradece ela por ter vindo, dá um dinheiro. Sweeney, né, a nossa querida Millie, ela pega o dinheiro, pensa assim, porra, que bosta, nunca mais vão me ligar. E ela tá o quê? Morando em situação de barril. Ela dorme no carro dela, ela toma banho em posto de gasolina, e o dinheiro que a Nina deu como agradecimento por ela ter vindo, por ter dedicado esse tempo à entrevista, ela usa pra comprar um fast food, enquanto ela pergunta se tem emprego. Então, por aí a gente já entende que a situação de vida dela não tá pobre, ela tá fodida. Mas, surpreendentemente, ela consegue a vaga. E no dia seguinte, Millie é chamada pra casa dos ricos, dos Winchesters, né? E se no dia anterior, no tour que ela tava fazendo, ela não entendia por que a família precisava de uma empregada, já que tava tudo tão arrumado, no dia seguinte, gente, ó, se fudeu, porque a casa tá revirada de cabeça pra baixo. Tem comida espalhada, tem louça, tem roupa, tem coisa de Natal. Tá uma bagunça. Mostrando o quê? Uma realidade de que o emprego que você vai fazer sempre é pior do que falaram na entrevista. É sempre pior, você sempre vai ter que fazer mais coisa. Mas ela aceita, né? Afinal, trabalho é trabalho, ela precisa comer. Começa ali a faxinar as coisas, só que eu vou te falar que essa empregada, a Millie, ela é meio incompetente no trabalho dela. Por quê? Primeiramente, nessa cena, ela tá limpando o candelabro, sei lá o que ela tá fazendo, em cima do sofá dos caras. Em cima do sofá claro, da família rica, ela tá de botinha em cima do sofá, limpando o bagulho. Gente, não, como é que alguém sem consciência faz um negócio desses? Segundo, no começo do filme, ela tá parecendo uma velha senhora com aquela roupinha, mas vai passando o tempo, ela vai usando roupinhas cada vez mais reveladoras. E tudo bem, eu sou a favor das pessoas se vestirem de forma mais putiranha, sabe? Eu sou super a favor, gente, de homens, de mulheres quengas. Eu acho que tem que usar pouca roupa mesmo, mas no trabalho... Será que é de bom tom? Será que é de profissionalismo você usar um decotão que vai até o umbigo no lugar que você trabalha? Fica aí uma reflexão pra vocês. Mas apesar dos pesares, ela continua trabalhando lá. Ela conhece o pai da família, o Andrew, que sempre parece o quê? Sempre parece um galã, sempre muito bonito, sempre muito educado, sempre ajudando ela com o que ela precisa. E o bebê de Rosemary, a criança encapetada dos dois, que é só chata, ela é muito chata, ela é estranha, ela parece que ela tem, assim, que ela viu coisas. E a partir daí, a mulher, a Nina, que era meio estabanadinha, mas era super gente boa, começa a ficar estranha. Por quê? Um dia a Millie acorda e ela tá desesperada, procurando os papéis da apresentação que ela ia fazer pras mães, as mães ricas, né? E ela tá falando assim, porque eu preciso dos meus papéis, porque eu não sei o que eu vou falar, elas vão me humilhar, eu preciso impressionar elas. Você, Millie, você jogou fora. Quando você tava limpando aqui ontem, eu tenho certeza que você jogou meus papéis fora. E ela surtada, gente. Abrindo guarda-roupa não, abrindo armário, puxando gaveta, falando que foi culpa dela, se matando de chorar. Chega o Andrew, um galã como sempre, pega ela assim no colo, passa a mão na cabeça e fala, calma, bebezinha. Eu vou levar a criança na escola, você escreve outro. Estranho, muito estranho. Essa cena me deixou desconfortável, gente. Ele pegando ela assim, uma criança chorona, sabe? Foi estranho. Mas enfim, dias vão se passando. Millie começa a notar umas coisas estranhas, como por exemplo, pílula para esquizofrenia, se eu não me engano. Tinha pílula na privada. E a Nina também, desse incidente dos papéis em diante, ela começa a ficar mais estranha com a Millie. Às vezes ela é doce, às vezes ela é muito grossa. Ela é meio meiga e abusada. Um pouco louca, um pouco louquinha. Ai, ela é tão doidinha, gente, a Nina. E desde o começo ela já era meu personagem favorito. Pra mim, mulheres loucas, assim, são creme de la creme, sabe? Maravilhosas. Seguindo ali com um pouco mais de humilhação agora, a vida da Millie, ela está morando naquele quartinho de cima, que é um quartinho que desde o começo levanta dúvidas na cabecinha dela. Por quê? Porque pra começar que a janela não abre. A janela não abre.
Segundo, a porta tem marca de unha, assim, sabe? Que alguém, parecendo que alguém tava tentando abrir a porta. Estranho, não era pra aquilo estar lá. Outro item também que tem nessa casa é o jardineiro. Que o trabalho dele é o quê? Encarar por janelas e de vez em quando chega perto de uma planta. Tem um momento também que a Millie vai conversar com ele e fala assim, você não acha que tem umas coisas estranhas nessa casa? E ele só fala tipo, peligro. Segundo, que é o cara de 365 dias. Olha os empregos que ele tá aceitando. Isso é dívida. Ele tá pagando carbo. Não dá pra entender o que ele tá fazendo ali. Nessa situação toda estranha, Millie começa a ser mais maltratada pela Nina. Por quê? Tem um determinado momento mesmo que ela precisa sair e a Nina não quer deixar. Quando o maridão chega pra resolver a situação, ajudar a coitada da Millie, da esposa louca dele, ela finalmente consegue sair e ela vai pra onde? Falar com a gente da condicional. Por quê? Porque ela tava presa, gente. Eles falam um pouco sobre isso. Ela fala, a agente da condicional fala como a Millie não pode perder esse emprego, porque ela precisa de moradia fixa. Se você já viu Amor Fora das Grades, alguma coisa, você sabe como que é, né? Você tem que manter uma residência, tem que mandar os papeizinhos ali pra galera. Você tem que provar que você tá sendo funcional na sociedade. Então ela não pode perder esse emprego. O que é uma pena, porque ela não se ajuda. No dia seguinte, ela já tá conversando com o cara e ela já tá olhando assim, sabe, com desejo. Já tá olhando com desejo pra ele. Ele também dá mó bola pra ela, vamos ser sinceros, né? E ela acha ele um gostoso. Vai dormir com tesão e sonha com tesão. Sonha que eles estão aí no momento caliente. Ela já acorda desesperada, falando, Miri, cabeça no lugar, você não pode perder esse emprego, você não pode fazer uma besteira dessas. O que, sejamos honestos, ela não ouviu o conselho dela por muito tempo. Depois do negócio da condicional mesmo, ela recebe uma ligação da Nina, uma ligação do nada, falando assim, vai buscar a minha criança no balé. Desligou. Até ela achar esse balé, eu imagino na minha cabeça que ela teve que passar de um por um, porque ela abriu o Google Maps, tinha várias escolas. Quando ela finalmente acha a escola da criança, tem uma das mães ricas falando assim, não, por que você veio buscar a criança? É porque a chefe pediu. Não, a gente já tinha combinado que a criança encapetada, o bebê de Rosemary, do balé, vai dormir com a minha filha na minha casa hoje. O que você tá fazendo aqui, sua empregada inútil? Elas ficam nesse bate-boca até decidirem ligar pra Nina. E a Nina realmente falou assim, não, Millie, você tá louca. Já tava combinado mesmo que a minha filha ia dormir na casa dela. O que você tá fazendo aí? Estranho, gente, estranho. Já fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Nós descobrimos também, através do grupo de mães fofocando sobre a Nina, na casa da Nina, no chá da Nina, falando sobre como ela é louca, que ela é uma pobre fudida, que ela passou 9 meses internada no hospício, como o marido dela é um gostoso e como ele era um coitado por ter que aturar aquela mulher maluca. E Miri já começa a pensar do mesmo jeito também, já começa a pensar assim, ai, coitado daquele homem tão gostoso, tendo que ficar com uma louca dessas, né? Ai, foda mesmo. A partir daí, só pra baixo. Por quê? Em outros momentos também, ela pede coisas pra Millie e depois age como se nada tivesse acontecido. Faz a egípcia. E isso vai explodir na cara da gente logo, logo. Mas antes, em outra hora, quando ela vai buscar a criança no balé, ela começa a puxar assunto com uma outra empregada, uma empregada de outra família. E elas começam a fofocar, gente. Começam a fofocar. Aí a outra empregada falou assim, né? Mas você sabe que a Nina tentou afogar a criança dela? Ela tentou afogar a criança. Depois ela tentou fazer ali um negocinho duplo. Millie fica em choque. Todas essas coisas estranhas acontecendo. Essa mulher deve ser muito louca. Por isso que ela tava internada no hospício, que as mães falaram. Tá tudo fazendo sentido. Quer ver piorar? Piorou nessa cena. Nina pede pra Millie e fala assim, eu dei mancada com meu marido esses dias, né? Você pode reservar os ingressos pra um show nesse final de semana. Eu quero um restaurante bem chique também. E um hotel bem romântico, sabe? Porque eu quero me desculpar com ele. Millie tá achando tudo muito estranho, mas enfim, ela ainda é uma empregada, né? Ainda tem que cumprir com as tarefas do lar. Ela liga, pede os ingressos. Daqui a pouco os ingressos chegam. E quem recebe os ingressos? A Nina recebe os ingressos e ela fica puta. Ela fica puta, vai cobrar a satisfação da Millie e fala, que porcaria é essa aqui? Você tá gastando, você sabe quanto que isso aqui foi caro? Você gastou meu dinheiro nesses ingressos pra quê? Eu não te mandei fazer nada. Millie fica em choque, porque mandou sim. A Nina falou que não mandou não, que vai descontar do salário dela. Millie começa a ficar desesperada, porque ela precisa do dinheiro, né? Porque a gente sabe da situação de barril dela. Chega novamente o Andrew, falando, bebezinhas,
calma que eu vou resolver. E mais uma vez, ele resolve ali os atritos entre a Nina sendo louca e a Millie sendo uma coitada. Ele fala que ele vai ver se ele consegue um reembolso, mas ele não consegue. Então ele falou assim, ai, que pena, eu não consegui. Por que você não pega os ingressos e você vai se divertir com uma amiga? Pois, ela também não tem amigo. Aí ela fala que não tem com quem ir. Ele falou assim, ai, não vai ter jeito, então a gente vai ter que ir junto. Felizmente, é a única solução. Aí eles vão, se divertem. A patroa Nina deu umas roupas também, em um momento de lucidez, que ela tava toda boazinha. Ela deu umas roupas pra Millie. Millie usa uma dessas roupas, lindíssimas, porque a roupa é branca. As roupas que ela ganhou são todas brancas. É tudo muito branco nessa casa, gente. Mas ela vai com a roupa branca, né? Eles têm um ótimo momento, eles riem, se divertem, falam coisas profundas sobre a vida. Eles tomam vinho caro, ela come uma comida maravilhosa, depois ele come ela, eles vão pro hotel, cada um vai pro seu quarto. E o celular da Millie começa a disparar de ligação e mensagem da Nina, falando que sabe onde ela tá, que sabe o que ela fez, que vai acabar com ela, que ela tá demitida. Millie vê isso como um grande inferno sendo feito na vida dela. Então ela vai correndo pros braços musculosos do Andrew, chorar suas pitangas, falando, essa mulher é horrorosa, ela fica tentando, pegando meu pé, não sei o que ela quer destruir minha vida, isso é tão injusto. O Andrew passa a mão na cabeça da bebezinha e eles vão fazer o quê? Um tuf-tuf, pof-pof, vapo-vapo a noite inteira. Problemas começaram aí. A gente vê muito mais a bundinha da Millie do que a bundinha do Andrew. Inclusive, eu tô vestida de empregada Millie. Essa é a minha caracterização pro filme. Vai ter sempre alguma coisa agora, mas não esperem muito, porque eu não vou me esforçar. Enfim, depois dessa noite maravilhosa entre Millie e Andrew, eles chegam em casa, fazem o round 2, 3, não sei mais em que round eles estão, honestamente. Daqui a pouco, quando eles conseguem arrumar tudo, ficarem apresentáveis, chega quem? A Nina. Nina já virou outra pessoa, gente. Ela tá vibrante, ela tá feliz, dá um beijo no marido dela, fala toda feliz com a Millie, fala que ela devia estar só estressada ontem, que ela não dorme bem no hotel. Eles vão todos comer a comidinha que Millie fez. Enquanto tá lá a galera almoçando, né? Ela fala assim, nossa, tá muito bom esse prato aqui que você fez, eu nunca consigo acertar. Onde que você aprendeu a cozinhar assim? Foi na cadeia? Esse tempo todo que a Millie tava solta incondicional. Nessa hora, na nossa cabecinha e na cabecinha de Millie, todas as peças começam a se encaixar, porque essa mulher tá infernizando a vida dela e ela sabe que a Millie foi presa e que ela não pode sair desse emprego, não importa qual mal ela faça pra menina. Grande vilã, vocês não concordam comigo? Grande vilã. Atos maléficos. Depois disso, ela ainda dá uma lista de compra pra Millie. Fala assim, ó, vai com o meu carro, que a sua caranga velha tá fazendo a gente passar vergonha, tá? Esse seu carro de pobre, até você ter dinheiro pra comprar um bom, vai com o meu. Millie vai puta no mercado, resmungando, aquela megera, ela sabia de tudo, ela tá me manipulando, tá me fazendo sofrer. Tá lá com o celular dela com a lista de compra, pegando as coisas, chega uma das mães e fala assim, nossa, como você é de confiança, né, usando o celular que seu chefe te deu. A maior parte das empregadas, elas não aceitam o celular que os chefes dão, porque elas não querem, enfim, ser rastreadas, ter o chefe clonando pra ler as mensagens dela. Tá vendo que maléfico, gente? A mulher aqui tentando todo um plano pra infernizar a vida da pobre Millie. Ela sai pra fora e ela é presa. A polícia pega ela. E na hora, eu li assim, no carro tava escrito Ice. Ué, mas ela é branca? Porque assim, se eles estivessem atrás do jardineiro que falou peligro, ainda ia ter assim uma conexão na minha cabeça, mas ela é loira, não faz sentido. Aí depois que eu percebi que a porta tava aberta, que era police. O Ice era de police. Police. Nessa hora, convenientemente, chega quem? O Andrew. Ele tá rastreando ela também, os dois estão rastreando a Millie, não tô entendendo. Mas ele chega e fala assim, não, é minha empregada doméstica, ela só veio pegar umas coisas, tá tudo tranquilo, ela não tá roubando o veículo, não. Vou levar ela pra casa. Aí ele que já tá todo assim, meio gostando da Millie que já tá farta dos abusos da patroa. Eles chegam em casa, a Nina tá toda maléfica, falando assim, você se divertiu? Porque sabe o que eu vou fazer com a sua vida, Millie? Eu vou fazer assim, ó, você saiu com o meu carro, eu vou falar que você roubou meu carro. Você roubou meu carro. As roupas que eu te dei estão no seu armário. Eu vou falar que você roubou minhas roupas. Tá com meu celular, gastou mó de dinheiro no meu cartão. Você acha que eles vão ficar do lado de quem, Millie?
E eu confesso pra vocês que a partir desse ponto, eu não prestei atenção mais em nada, porque eu vi esse filme no cinema contra a minha vontade e tinha um casalzinho atrás de mim fazendo sapecagem, gente, fazendo sapecagem no meio do filme. Então tava lá essa cena rolando, tensão, aí eu só ouvi um barulhinho assim lá no fundo assim, Gente, acabou minha imersão gamer, sabe? Comecei a rir desgraçadamente. Eu tava chorando. Chorando assim, tremendo. Eu tive que ficar quieta porque era cinema e ela de uma descendo assim. Aí eu olhei pra desgraçada da minha amiga do lado. Ela também rachando o bico. Rindo, a gente rindo daquela. Gente, não é possível. Se você é uma pessoa que vai fazer essa pecagem no cinema, pare imediatamente, que coisa horrorosa. Quebrou minha imersão gamer, minha comunhão. Só sei que a Nina provavelmente lacrou na cara de Millie Millie. E Millie Millie recebeu o quê? Um tapa na cara de Nina. Deu um tapa na cara, o Andrew já engrossa a voz, né? Fala assim, chega dessas coisas. Manda a mulher dele embora. Fala que agora vai ficar com a Millie Millie porque ela não merece passar por essa humilhação. Agora que eles expulsaram a esposa de casa, eles têm passe livre pra fazer fuque-fuque em todas as áreas da casa. E é isso que eles fazem. A criança, bebê de Rosemary, eu não sei onde foi parar. Esqueceram ela na escola de balé até agora. Mas eles ficam nessa. Millie Millie, que gosta de cozinhar, vai lá fazer um café da manhã pro amado dela. Bota numa xícara, gente. A mãe dele tinha aparecido um tempo atrás, uns dias atrás, com um monte de xícara de talher de louça fina, sabe? Vintage. Que já tá na família de várias gerações. E falando quanto o Andrew gosta daquelas louças. Humilhando a Nina, que ela é uma véia escrota. Ela é elegante, ela é rica, mas é uma véia e é escrota. E enfim, Millie vê aqueles pratos sentando na bancada, fala assim, vou levar nesta bela louça para o meu marido tão lindo. Quando ela tá levando a refeição na cama, ela vê quem? O 365 dias na janela, encarando ela de novo, como ele sempre faz. Ela se assusta, derruba o prato, cai, quebra em 1000 pedacinhos. Quem que fica puto quando vê isso? O marido. O Andrew vê isso e ele fica fulo. É a primeira vez que dá pra ver que na máscara de bondade dele mostra um pouco de irritação. Pra piorar tudo, gente, ele fala assim, não, vamos resolver isso como? Vamos fazer um sextios. Mas eu quero fazer lá no quarto lá de cima. Eles vão, começam a fazer ali o ato, ele dá um drink pra Millie Millie, não lembro se é uma água, só sei que ela desmaia. Ela desmaia, quando ela acorda, ela tá presa lá. Ele passa um caquinho de vidro por debaixo da porta, fala assim, você foi uma garota má, você quebrou a minha louça. Pior não é nem que você quebrou, é que você deixou ela suja. Não faz sentido isso. Como é que tá suja, pior que tá quebrada? Enfim. Ele fala que ela foi uma garota má, que agora como punição ela tem que cortar a barriga dela 6 vezes, não sei, com o caquinho da louça. Ela faz. Nessa hora, a gente tem um pouco mais de informação sobre a Nina. Porque Nina, uma hora dessas, depois que o Andrew mandou ela embora, ela tá o quê? Chorando. Chorando de tristeza? Não, chorando de felicidade. Tá bebendo, comemorando, jogando champanhe pra cima, falando, eu me livrei dele. E a gente descobre o passado da vilã. Magnífico, fascinante, veja bem. Ela era uma pobre fodida também, como Millie Millie. Por quê? Porque o marido dela morreu, ela tava na faculdade, tava trabalhando, tinha que sustentar a filha. Chegou no trabalho, ela foi humilhada, porque o leite dela tava vazando. Quem que viu isso? O Andrew. Rico, ele viu isso, viu aquela mulher fodida e pensou assim, é isso que eu tô precisando, sabe? É disso que eu gosto. Gosto de mulher em necessidade. Eles começam a namorar. 8 meses depois eles se casam. Ele começa a falar pra Nina pintar o cabelo de loiro. Ele tem uma coisa com cabelo loiro que assim eu não entendo de onde veio. Não sei se a mãe dele tinha cabelo loiro, é uma mamichos, não sei qual é, mas ele gosta do cabelo lourinho até a raiz. Eles se casam, tudo maravilhoso, até o dia que a Nina esquece de retocar as raízes do cabelo. Andrew fica puto e de príncipe ele vai pra monstro. Ele também dá uma aguinha pra ela, ela desmaia e acorda no quarto. Só que dessa vez ele passa um envelope e fala assim, você pode sair daí quando você arrancar 100 fios do seu cabelo com um folículo, com aquela raizinha branca, sabe? 100. Porque você tem que aprender a não ser desleixada. Porque eu já te dou tudo isso aqui, O mínimo que você pode fazer é pintar o cabelo, tá entendendo? Ela fica lá por muitos dias, porque obviamente ela não quer arrancar um tufo da cabeça dela, mas eventualmente ela cede, tem que ver a filha. Não quer ficar lá presa. Ela vai, arranca os cabelos, passa por debaixo da porta, ele conta, fala assim, aqui só tem 99. Começa de novo.
passa o envelope de novo, ela dá mais um surto, né? Já tá fudida da cabeça esse ponto. Arranca mais um monte de fio. Finalmente ele deixa ela sair, mas não sem antes dar uma água pra ela. Uma água que quando ela chega até o quarto da filha dela, faz efeito e faz ela desmaiar. Quando ela acorda, ela tá no banheiro, né? Ainda sentindo os efeitos da dorga. A criança dela tá dentro da banheira, cheia de água, e a polícia tá batendo na porta. Quando a polícia arromba... Quando a polícia arromba, que ela vê essa cena, eles assumem imediatamente o quê? Que ela tentou desviver a criança e depois tentou se desviver com remédio. Isso leva ela direto pro hospício. Lembra quando as mães falaram que ela ficou 9 meses no hospício? Então foi por causa disso. E ela ficou lá sofrendo uma lavagem cerebral pra fazerem ela acreditar que ela tava louca, que o marido dela não tinha feito nada, que ela não tava presa em canto nenhum. Que é tudo, coisinha da cabeça dela. Os remédios que a Mili achou na privada de esquizofrenia era que estavam receitando pra ela, ela não tava tomando. Ela também falou que tava grávida, falou que não tava grávida, que tava fazendo exame, mas na verdade ela tinha feito procedimento pra não engravidar dele. Ela já tava arquitetando tudo na cabecinha dela. E falando com a filha dela depois, né, que a filha dela vai visitar ela, e falando com o jardineiro, que sabia do plano o tempo inteiro, ela fala que o quê? Ela pensou, bom, já que ele não vai deixar eu fugir, eu vou achar uma pra ficar no meu lugar. Ela tem que ser loira, porque ele gosta de loiro. Ela tem que gostar de cozinhar, tem que cozinhar bem, porque é disso que ele gosta. E ainda mais quando ela descobriu que Mili foi presa, que ela também é uma fudida, ele gosta de fudida, ele pensou, perfeito. Essa é minha chance, agora eu só preciso causar uma situação pros dois se apaixonarem. Aí eu começo a encher o saco dela, ele me expulsa, eu tô livre. Fujo com a minha criança, já era, deixa a Mili pra se fuder pra lá. A criança encapetada também começa a ficar assim, pô, mas isso é meio errado, né, mãe? Não sei se a gente devia fazer isso, não. Aí a mãe começa a criar um pouco de consciência. Ela decide ir lá ajudar a Mili a sair daquele quartinho onde ela provavelmente tá a uma hora dessas. E Mili realmente estava no quartinho. O cara tem uma câmera de segurança instalada no quartinho que ele consegue ver tudo no celular dele. Quando ele vê que ela realmente fez os cortes, ele abre pra soltar ela, pra passar a mão assim no rosto dela e falar, calma, bebezinha, agora você pode sair, agora que você aprendeu sua lição, ó. E ela faz o quê? Ela pega o caco de vidro, soca no pescoço dele, consegue de um jeito, de alguma forma, pegar o celular dele, sair correndo e trancar ele pra dentro do quartinho. Aí é a vez dela de fazer vingança. Por quê? A gente descobre que ela foi presa por assassinato. Porque tinha um coleguinha tentando fazer maus usos à força da amiga dela e ela matou ele com um globinho de neve. Deu assim na cabeça dele e morreu. Depois disso, em outra situação, ela viu um cara assediando uma das colegas de trabalho dela e bateu nele. Então ela já é meio agressiva. Quando ela vê uma injustiça se acontecendo, ela não perde tempo em agir com violência. Tá errado, tá certo, não vou dizer nada. Não vou dizer nada, apenas me calo. O ponto é que agora ele tá preso, ela tá pro lado de fora. Ela pega as louças, fala, eu vou torturar a cabeça desse fudido. Vai pro lado de fora da porta, começa a jogar as louças tudo no chão, falando assim, você gostava dessa xícara aqui, ó, crá. Gostava desse prato, nossa, prato muito lindo, crá. E ele ficando louco, ficando fora de si, começa a gritar. Primeiro ele fica bravo, depois ele fica triste, depois ele começa a tentar negociar com ela. E ela faz o quê? Passa um alicate por debaixo da porta e fala, agora é sua vez. Você se comportou mal, você vai ter agora que aprender a sua lição. Igual você disse pra mim. Ele é contra, né? Fica ali fazendo um charme, fala que não vai fazer, fica bravo, fica puto, mas eventualmente ele cede, arranca o dente com o pescoço sangrando. Aí que tá, gente. Ele tá com o pescoço sangrando. Ela tá com a barriga toda sangrando. Nenhum dos dois sofre ali de perda de sangue, sabe? Nenhuma tontura, nenhuma morte. Só manchou a camisa e é isso. Mili sendo burra. Ela pega uma cerveja, vai lá pra main cave dele, onde tem coisas de homem, tipicamente coisas de homem, né? Por isso se chama main cave. E ela vai lá assistir um filme e ela dorme. Gente, quem é que comete um atentado que vai te levar preso, decide pegar uma cerveja e dormir na sala? Burra, novamente Mili sendo burra. Pior ainda, nessa hora chega a Nina achando que ela tá presa no quartinho e vai abrir a porta do quartinho. Quem sai, Andrew, que começa a tentar descer o cacete nas duas e as duas tentando descer o cacete nele. Fica nesse briga, nesse vai e volta. Em determinado momento eles conseguem derrubar ele lá embaixo daquela escada toda estranha que eles têm na casa. Ele morre. Quebra o pescoço e morre. Aí elas olham uma pra outra e pensam, fudeu? Fudeu, acabou pra gente, né?
Só que a Nina, que é quem tem a cabeça do grupo, ela pega uma lâmpada, joga lá embaixo e fala assim, ó, a gente vai dizer pra polícia que ele tava tentando trocar a lâmpada, caiu e morreu. Elas combinam isso, chega a polícia pra fazer a investigação, e a policial fala assim, nossa, mas é estranho, né, ele perder só um dente, ele tem um corte no pescoço, sendo que ele só caiu, era pra ter só contusão. É estranho isso, é estranho, mas sabe de uma coisa? A minha irmã, ela era noiva desse cara, e depois que ela namorou com ele, ficou com ele e tal, ela nunca mais foi a mesma. Então, eu vou colocar aqui que vocês são inocentes. Sororidade, gente, sororidade. Tem o enterro do cara, a Millie ganha um dinheiro, e depois ela é recomendada pela Nina pra outra amiga dela. Que, pelo que dá a entender aqui naquela cena, tava sofrendo agressão doméstica também. E parece que Millie vai virar, a partir daquele momento, uma vingadora de esposas que estavam sofrendo violência, sabe? Uma assassina de aluguel. Não dá pra entender. Mas acaba o filme assim e foi uma bosta. Mas eu quero falar com vocês por que eu achei principalmente uma bosta. Primeiro, o mistério funciona. Eu achei o mistério, as pistas que eles vão deixando, o resultado, eu achei agradável. O que foi um problema? A única que tem traço de personalidade e história é a Nina. A Millie não tem personalidade, a filha encapetada não tem personalidade, o Andrew Malemar tem personalidade. Ele se mostra um pouco assim, um pouco assado, mas ele não é nada. E o terceiro é que esse filme tenta ser lacrônico feminista, porém é o clássico filme feito para empoderar mulheres, feito por um homem. Que não fica bom, porque veja bem, um dos artifícios onde os filmes usam muito pra mostrar que a mulher é uma mulher, que ela tem defeito, que ela também pode ser nojenta, que ela também pode ser preguiçosa, é fazer ela sem maquiagem, por exemplo, com a roupa assim mais vovozinha, que a Millie aparece assim no começo, mostra ela sendo nojenta. A Millie tem que tomar banho no posto de gasolina, com um sabão de mão, ela passa assim, passa o papel molhado, se seca no negócio de secar a mão, ela faz mas ela tá sempre totalmente depilada. Como que ela toma banho em posto de gasolina? Ela não consegue chegar na torneira, porque a torneira tá aqui. Ela não consegue passar a perna debaixo da torneira. Como é que ela tá sempre depilada? Ah, não consegue tomar banho, mas consegue se depilar. Terceiro, ela parece muito com pouca roupa, muito pelada. Se você for por lógica, você não pode ser demitido desse emprego. Você não vai ter na sua cabeça que o melhor jeito de fazer isso é usando roupa curta na casa do seu chefe. Mas ela tá sempre com umas roupinhas pequenininhas. Gente, a roupa de dormir dela. Onde que alguém dorme com isso? Terceiro, como é que ela virou assassina de aluguel? Ela não é boa nisso. Ela é boa em resolver injustiças com violência. Mas se dessa vez, por um acaso, ela não foi presa, da próxima ela vai ser. Porque ela é boa em meter porrada, ela não é boa em fazer planejamento, em se livrar do corpo, em ser discreta. Ela não é boa nisso. Se ela tivesse acabado, por exemplo, sendo... ganhando dinheiro com briga de bar, ia fazer muito mais sentido. Eu ia achar esse filme ligeiramente melhor se acabasse assim. E ainda ia ter sido empoderado, entre aspas, porque ela ia estar fazendo negócio fora do padrão feminino, ia ter sido violento. Mas pra ser assassina, pra vingar mulheres donas de casa, assim, é uma bosta. Ideia de bosta. Esse filme foi ruim. Foi isso, a minha conclusão é que esse filme foi ruim. Me fizeram assistir ele contra a minha vontade, eu não gostei. Mas eu tô aqui falando sobre ele com vocês pra que vocês não precisam ver. Obrigado, meus amores, por assistir esse vídeo até o final. Deixa um like, um dislike, se você quiser um comentário. Puder se inscrever, enviar para um amigo, eu agradeço muito. E vejo vocês na próxima, meus amores. Quiserem também sugestão de algum vídeo, coloca aqui embaixo. Beijo, beijo, tchau!